Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Atos, capítulo 5. A gente vai conversar um pouquinho sobre a história, né? Nesse capítulo conta também a história de Ananias e Safira. É uma história bem conhecida, né? Eu acho que todo mundo aí já conhece, já ouviu falar. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é sobre um ponto, 2 pontos na verdade, sobre esse início no capítulo. O Senhor está em todos os lugares e Ele sabe de todas as coisas, né? E inclusive aquilo que está em oculto, aquilo que foi, né, negociado, tratado em oculto. Tanto porque Ananias e Safira, eles combinaram entre si, e mais ninguém viu, mas o Senhor viu. Então, esse acordo que eles fizeram no oculto, ele foi revelado em público, né? Então, que a gente tenha esse conhecimento e esse entendimento. Nosso Pai, ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares. E aquilo que está em oculto, ele traz à tona. Então, a gente precisa sempre ter essa atenção, sempre esse cuidado, né, de revelar, né, pedir ao Senhor que nos revele o que nós estamos fazendo errado, para que a gente não precise ser aí revelado para todos, né, mas que nós consigamos aí nos arrepender e voltar aos nossos caminhos ao Senhor, né? Então vamos lá. Mais um ponto que eu quero ver com vocês é o seguinte: quando Ananias e Safira fizeram esse acordo, eles decidiram que eles iam enganar a Deus. Primeiro de tudo, eles iam enganar ao Senhor. E ao Senhor a gente não engana. Por isso, lá no capítulo 3, Pedro disse assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade não era sua para vender ou não como quisesse? E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Então, olha só que sério, né? Eles decidiram fazer algo porque tinham orgulho no seu coração, né? Porque eles queriam se aparecer, dizer que eles também venderam alguma coisa, venderam uma propriedade, entregaram. Mentira, orgulho, soberba, se aparecer melhor do que o outro. Então, quantas coisas estavam relacionadas nessa situação, né? Nesse fato, no que aconteceu. Lá para frente, agora no verso 12, fala assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Esse versículo me lembrou lá de Marcos, também, que fala 16, 17, capítulo 16, verso 17, que fala assim: aqui. 17. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará nada mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então esses sinais seguem os que creem. Então que a gente tenha esse entendimento, que a gente creia, para que esses sinais também nos acompanhem. 14. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Então, através do testemunho dos apóstolos, o Senhor ia acrescentando, né, mais e mais. No 19. Primeiro, olha o verso 15. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Tamanho era a unção de Pedro, tamanho era, né, ele estava cheio do Espírito Santo, ele exalava isso por onde ele passava. Então, olha só que maravilha, né? Um exemplo para nós. Depois, ali no 17, fala assim: tomados de inveja, agora falando sobre os líderes, né, que não estavam contentes com essas situações. Eles falam: então, tomados de inveja, os sumos sacerdotes prenderam, né, os apóstolos e os colocaram numa prisão pública.
Então o Senhor envia um anjo até eles, e esse anjo tira eles de dentro da prisão. Engraçado é que esse anjo ele não desfaz nenhuma tranca, ele não quebra nenhum cadeado, ele não faz nada disso. Ele simplesmente tira eles de lá e coloca eles para fora da prisão. Tanto é que nos versos seguintes, na manhã seguinte, quando eles foram tirar os apóstolos, conversar com eles novamente, eles já não estavam mais lá, mas o guarda ainda estava cuidando, as trancas ainda estavam, então não foi feito nada, né? Foi realmente algo milagroso. Um anjo tirou de lá e colocou eles para fora, né? Realmente, né, o Senhor fez isso para mostrar para eles que realmente o Senhor está com eles. E é isso, né, que era para eles fazerem, para eles continuarem pregando a mensagem de vida. Então, no verso 20, o anjo fala assim: vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Vida é com letra maiúscula, então essa mensagem de Jesus, né? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então vamos lá. Por à frente, no verso 25, fala assim: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. Esse é, né, os sacerdotes ali, os guardas, falando que os homens que tinham prendido no dia anterior estavam lá no templo ensinando, quando eles foram lá procurar eles na cadeia. E no 28, nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Olha só. E no verso seguinte fala assim: Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Então aqui um ponto importante para nós. Nós obedecemos a Deus antes de qualquer coisa. Então que a gente tenha esse relacionamento com o Pai para saber a vontade dele. Amém? Para que a gente o obedeça, né? Então vamos lá. No 31 ele fala assim: Deus, está falando sobre Jesus, o colocou no lugar de honra, à sua direita como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Olha só. Jesus foi colocado num lugar de honra para que nós possamos nos arrepender e sermos perdoados. Algo muito importante. A gente precisa se arrepender para ser perdoado. Então não é só sentir um remorso, né? A gente realmente precisa nos arrepender e mudar os nossos caminhos, mudar aquele hábito errado, né? E ir para frente, fazer, realmente exercer a nova criatura que nós somos, amém? Então vamos lá. O verso 38 fala assim: portanto, meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam é fazer e fazem é meramente humano, logo serão frustrados. Ali nos versos anteriores eles falam, né, estão discutindo sobre o que fazer com os apóstolos, com os discípulos, né, porque eles estavam enfurecidos, eles queriam matar eles, porque eles responderam que eles não iam deixar de fazer a vontade do Pai. E Gamaliel levantou, que é um religioso, um homem importante, ele também levantou e falou em favor dos discípulos. No verso 39, Gamaliel continua: mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Então, olha só que importante essa mensagem. A gente precisa prestar atenção. Se em alguma situação, algum momento, alguma área da nossa vida nós estamos lutando ainda contra Deus. Então, que a gente realmente preste atenção e nos analise, né? Para finalizar, então, o verso 42 que fala assim: e todos os dias no templo e de casa em casa continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Então, olha só a importância, né? Que a gente continue a ensinar, que a gente não guarde só para nós, mas que a gente ensine outras pessoas essa mensagem de vida, essa mensagem de Jesus. Amém? Então, eu quero orar com vocês nesse momento, tá bom? Pai, de amor e de cuidado, obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos ensina tantas coisas. Por favor, Senhor, nos ajude. Não permita, Senhor, com que
nós nos deixamos ser enganadas por Satanás, para que ele encha nosso coração, Senhor, de engano, de mentira, de orgulho, Senhor. Por favor, tira tudo isso de dentro de nós, se ainda há, Pai, que há em oculto dentro de nós, nos revela, Senhor, para que a gente possa realmente nos arrepender, Senhor, e mudar os nossos caminhos, mudar os nossos hábitos, mudar os nossos pensamentos, o nosso modo, Senhor, de reagir e de te adorar, Senhor, para que a gente realmente seja adoradores em espírito e em verdade. Pai, eu te peço e eu te agradeço, Senhor, pela tua imensa paciência conosco e obrigada por nos ensinar. E amém. Então, estes foram os meus comentários sobre Atos, capítulo 5. Eu espero que eu tenha ajudado vocês na leitura. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!